Obrigada. Boa noite. Começa agora o Web Divan, 21 horas. Um beijo para todo mundo que já está ligado no Web Divan. O Web Divan é nosso programa semanal sobre psicologia aqui da AltV. Eu sou Renata Antonelli, a Tata no chat para vocês. Um beijo muito especial para o Mar, que já está aqui. Mar, o Mar me conhece, né? Oi, Tata. Oi, Mar. Quem é você que eu não estou te reconhecendo? O Diego Chui também está aqui. Um beijo para você, Diego. Qual o tema hoje? Já vou contar o tema de hoje. A Divan toda semana fala sobre um assunto ligado à psicologia, sobre a subjetividade humana, e hoje eu vou entrevistar, aliás, uma honra entrevistar, né? Uma quase professora minha, né? Por pouco, não foi minha professora na PUC. Eu tô aqui com a psicóloga Beatriz Vidigal. Boa noite, Beatriz. Boa noite, Renata. Obrigada pelo convite, uma oportunidade de estar compartilhando aquilo que muitas vezes a gente estuda sozinho ou atende a quatro paredes, então... A gente não tem, né, os psicólogos não tem costume de ir à televisão falar, né, ou não tem um espaço, eu acho, adequado para falar sobre psicologia, em programas em que as perguntas são mais superficiais, ou mesmo que não tem interação do público, fica meio que um bate-bola, muitas vezes sem sentido, né, porque falar sobre o que você escreveu, sobre aquele tema ou aquele outro. Eu acho que até rádio é mais fácil, né? TV... É verdade, dá mais espaço para desenvolver, né? Mas em TV tem algumas situações de debate e tal, mas sempre existe aquela, principalmente em grupos, de programas que são grupos de pessoas debatendo, você lança uma ideia, mas daqui a pouco é cortada, não vai ser retomada. Então esse é um espaço assim que tem mais inteiro, né? Da continuidade, bom, né? A conversa, é muito legal. É interessante que o psicólogo muitas vezes fica com o papel de... aquele que responde o final das confusões ou dos debates de forma rápida, né? Então, o que você acha daquilo? Você vai dar uma resposta e não consegue nem desenvolver. E é difícil, né? O principal para o fim e não chega no fim. E é difícil, né? Falar de psicologia sem desenvolver o tema. Enfim, né? Porque não é um tema objetivo. Você tem que caminhar os meandros para ver, né? Como é que funciona. Por falar em subjetividade, né? Nada mais do que isso vamos falar hoje. Então, um beijo muito especial para o Neto Palma, querido. Um beijo para você. Que bom que você entrou no programa. Tá dizendo não consegui entrar de novo. Então você entrou como Má, mas agora eu tô te vendo como Neto Palma. Ana também, um beijo para Ana que tá aqui. Amiga do Neto de Londrina. Má, um beijo para você. Que bom que você voltou ao Divan. Nossa, que foto bonita, Neto. Que gata é essa do teu lado aqui? Deixa eu fazer uma fofoquinha aqui no programa. Bonita foto, hein? Gostei. Quero saber quem é. Beatriz, acho que o Neto vai poder ajudar muito, muito hoje a gente no nosso programa a falar do tema de hoje. A gente vai falar um pouco sobre paternidade. Olha, se eu te disser que eu falei sobre isso, eu acho que não. Não é que só faz muito tempo que eu não falo. Acho que eu nunca falei sobre o tema paternidade em si. Será que isso já é reflexo do quanto a gente pensa pouco nisso? É interessante, porque acho que não é só sobre o pai que a gente fala pouco, é sobre o homem. Se você for ver a psicologia ao longo do século, ela se ocupou da criança desde o início, muito a questão do desenvolvimento, e por conta de quem está ali diretamente ligado, ela se ocupou da mãe, e depois veio a mulher, o desenvolvimento feminino, e o pai e o homem foi muito pouco estudado. Isso só recentemente você entra nas livrarias e vê algumas prateleiras sobre o homem, o pai, a paternidade, a masculinidade. Não tinha, antes dos anos 90, eram raríssimos os títulos que abordavam isso. Que bacana você fazer, né, sua tese sobre isso e falar sobre a paternidade, e de uma forma muito legal, que traz exatamente isso que você falou, né, traz a questão do masculino como um todo, como que o homem está se colocando, como que a sociedade está colocando o homem e vice-versa, não só no papel de pai, né, então assim, é confuso o papel de pai, eu vejo isso no consultório. Então, por exemplo, mas o pai mais ativo, ele nunca consegue chegar aos mesmos cuidados com o filho do que a mãe, por exemplo. Mas por quê, né? Por que a mulher toma esse espaço? O homem deixa ou a mulher não deixa com que o homem, né? O homem não liga e deixa o espaço para o feminino, ou a mulher deixa com que isso aconteça, ou mais, uma terceira pergunta, será que não tem algo do masculino mesmo, né? Algo de arquetípico na função dos cuidados com os filhos, algo do materno,
sabendo que o homem também tem um arquétipo materno, né? Mas por que a mulher sempre tomou conta desses cuidados com os filhos? Então, você está falando dos papéis, né, e da divisão de papéis, das tarefas ali no cuidado, aliás, afinal eles fazem juntos, o filho, né? E essa divisão de tarefas é preciso situá-las numa história, né? Muita coisa está tão naturalizado que a gente acha que é natural, mas é que a história ela é muito duradoura e muitas coisas estão decididas há muito tempo, então se considera natural. Claro que existe a questão biológica, diferenciando homem e mulher e diferenciando na forma de participar, do fazer o bebê, do cuidar, o período da amamentação, tal, mas assim, existe um potencial do ser humano, e agora assim, do homem e da mulher, tão incrível para fazer uma diversidade de opções com a sua natureza, que só essa diferença dada na natureza não explicaria. Quer dizer, o que o ser humano veio fazendo com isso que foi dado, né, para dividir dessa maneira os papéis? Essa é uma questão da cultura, né? E não foi sempre assim e não é sempre assim em todas as culturas. Existe lá em determinadas tribos a chamada Kuvad, que é o homem, quando o nenê nasce, o homem vai para a rede. Existe uma série de coisas diferentes que fazem sentido, e recentemente, em função das mudanças que a gente está vivendo aí ao longo do metade do século passado para cá, recentemente eu tive na mão um livro que eu não vou lembrar o nome da autora agora, mas ela é canadense, e ela entrevistava no Canadá cerca de 130 homens que tinham no interior da família deles, aquele pai e mãe, eram todos homens com filhos, eles tinham feito o seguinte acordo: o homem ficava em casa cuidando das crianças e a mulher trabalhava. E era um número muito grande. E claro que isso pode ter acontecido depois de uma certa idade e tal, mas hoje, ou anteontem, se não me engano, eu vi na UOL, se não me engano, alguma matéria muito breve assim, mas que falava de mudanças na licença paternidade em alguns países da Europa, onde o casal escolhe. Você tem X meses e pode repartir 6 meses, 3 para um, 3 para outro, ou 1/3 para um, 1/3 para outro, obrigatoriamente, e o terceiro terço vocês escolhem. Então, desde inclusive na época da amamentação, e eu não entrei em detalhes para saber como isso é resolvido no caso da amamentação, está posto ali que o homem pode cuidar do bebê desde o início. Era essa pergunta que eu ia te fazer, então, inclusive sobre a amamentação. Porque, né, é um fato que a mulher precisa estar presente no começo por causa da amamentação. Talvez isso tenha definido também a saída do homem de casa, né? Então, essa história é tão longa, né, assim, que dá vontade de circunscrever um pouquinho, senão a gente tem que pensar no tempo que o homem ia caçar, no tempo do homem das cavernas e tal, né? Então, algumas coisas que são dadas de diferenças pela natureza, eu acho que eu nem iria muito além do senso comum para comentar. Quer dizer, isso é o que está dado, né? O que a gente tem tentado observar, e eu tentei desenvolver uma pesquisa sobre isso, quer dizer assim, as transformações que estão acontecendo hoje nos papéis de homem e mulher, que acabam revertendo também numa maneira diferente de ser pai e de ser mãe, né? Como é que isso está acontecendo? Como é que isso está sendo vivido na subjetividade desses homens? Porque no plano da observação, pelo menos há 50, 60 anos, está havendo mudança de papéis, as mulheres reivindicaram a saída delas para o mundo, para a vida pública, complementarmente os homens entraram mais para dentro de casa, e isso cheio de conflitos, eles foram pegos de surpresa, isso foi uma mudança aparentemente radical, mas muito gradual, tanto que até agora nós estamos numa transição, né? E isso está tudo observado,
as revistas, a mídia está pondo o tempo todo, nomeou inclusive o novo pai, né? Como é que é a divisão de tarefas agora, tal. E o que eu venho tentando observar, tanto em pesquisa quanto no consultório, atender, é como é que essas mudanças estão ocorrendo na psique dessas pessoas. E no caso, como nosso tema é o pai, as mudanças que estão ocorrendo no pai, né, eu ampliaria para assim, no homem. Mesmo no conceito de masculinidade, a partir do momento em que o homem teve a necessidade, até não foi por iniciativa própria, mas por reação a essa demanda, a essa reivindicação feminina e feminista, né, ele teve a necessidade de se recolocar nessa parceria, ou ele ficaria fora da relação, né? Como é que eu entro de um outro jeito, mas eu sou homem, o que é ser masculino? E então uma série de convenções que estavam postas, né? No início a grande questão era dividir tarefas, lavar louça, homem não faz isso, cuidar de bebê, ele não estava preparado, ele não tinha sido educado para isso, né? Mas à medida que o tempo foi passando, as transformações foram muito mais profundas do que essas tarefas. Porque o homem que se viu diante de um bebê, que não era qualquer bebê, era seu filho, e que ele tinha que cuidar, ele desenvolveu um relacionamento, um vínculo e uma intimidade que o homem da nossa cultura patriarcal não conhecia. E isso passa a ser uma vivência que se imprime sobre ele. E claro que isso mexe com as emoções, por mais que o nosso homem da sociedade patriarcal tinha sido educado para controlar emoções, para ser mais racional, mais objetivo, para ser de preferência aquele que tem resposta para tudo, né, que desempenha muito bem. Tudo isso o homem tradicionalmente foi exigido na nossa cultura. Diante de um bebê, dessa novidade toda, a vivência foi outra. A onipotência teve que ceder, ele se humanizou, ele se encantou. A afetividade foi emergindo e, na verdade, aquilo que parecia um fardo, que eram tarefas novas para as quais eu não sou competente, se tornou alguma coisa preciosa. E hoje, muitos homens reivindicam o direito de cuidar dos filhos e querem e guerreiam um pouco para cavar esse espaço, quando, no caso, como você bem citou, no caso em que as mulheres não abrem esse espaço, né, porque elas também foram educadas para achar que esse é o território delas, né? E mesmo, né, assim, eu vejo na minha geração, outro dia eu fui visitar uma amiga, acabou de ter uma bebê, e aí nós estávamos em 5 mulheres, né, e a mãe. Aí perguntaram pra... Não que ela não seja mulher, tá, gente? Ela não deixou de ser mulher porque é mãe. Perguntaram pra ela, assim, uma amiga minha perguntou pra ela, mas me conta, e o teu marido ajuda? Né? Eu fiquei olhando, eu fiquei pensando, como assim teu marido ajuda? Né? Que pergunta da minha avó é essa? É lógico que o marido dela tem que ajudar, né? Eles acabaram de ter um bebê faz uma semana. Aí ela falou assim, ele ajuda, ele sabe trocar fralda. Por que ele não saberia trocar fralda? Que conversa mais machista. E elas assim, conversando naturalmente, aquilo é uma coisa natural, elas estavam fazendo uma pergunta normal. Ele troca fralda? Troca, que bacana.